Ok, vamos falar sobre os produtos microencapsulados, os produtos sem cheiros, né? A detetização, quando é usado inseticida sem cheiro. Geralmente em residências, em apartamentos, em alguns ambientes, veja bem, em alguns ambientes seria apropriado o inseticida sem cheiro. Ele tem os benefícios dele e tem os seus perigos também. Há quem pense que não é um produto perigoso, é um inseticida. E geralmente os inseticidas sem cheiro, eles dão essa sensação de segurança. Mas tem que ter todo o cuidado na aplicação. Primeiro com relação ao ambiente, porque a gente sabe que os inseticidas sem cheiro, eles funcionam bem, né, em ambientes, principalmente os microencapsulados, porque tem uns inseticidas sem cheiros que ele pode ser microencapsulado, tem aqueles que são pó solúvel, pó molhável, PCO, né? Então esses produtos aí que são sem cheiro, ele tem que ser assim, tem que saber usar eles. Será que em qualquer lugar pode se aplicar um inseticida sem cheiro, né? Será que eu posso aplicar um inseticida sem cheiro tendo pessoas ali ao meu lado, me acompanhando, ou naquele ambiente? Será que não tem problema nenhum ter animais, né? Pássaros, pessoas, crianças, principalmente crianças? Será que não tem problema nenhum? Lógico que tem problema, né? Porque é um inseticida, né? É um veneno. E para isso tem que tomar o cuidado, né? Porque ele é sem cheiro, né? Que a gente acha que não tem problema nenhum, né? Mas aí que às vezes se torna um problema. E, geralmente os inseticidas, que é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, os inseticidas microencapsulados, eles são eficazes em locais, vamos dizer assim, que seja seco, né? Um ambiente seco, em um ambiente que não se tenha pessoas, nem animais, pode ser aplicado ali naquele ambiente. Já em ambientes molhados, os inseticidas microencapsulados já não tem muita eficácia. Então, bom seria usar um produto sem cheiro, que ele fosse em cápsula e também que fosse em pó solúvel, né? Ou pó molhável, ou em PCO. Poderia ser em mistura ou então em aplicações separadas. Aplicação de pó solúvel ou microencapsulado com PCO, com um pó seco, ou então misturando um microencapsulado com um pó solúvel ou um pó molhado, né? Mas esse é o primeiro ponto que tem que ser destacado, porque aquele que é pó molhável ou pó solúvel ou um PCO, ele pode ser aplicado em áreas úmidas, né? Em áreas que está se colocando bastante água, e ele vai ter mais durabilidade, até mais do que os microencapsulados. Porque os microencapsulados, se for em ambientes úmidos ou molhados, ele vai passar pouco tempo no ambiente. Até mesmo em ambiente seco, ele tem um efeito prolongado, mas não dura tanto com os pó solúveis como os pó molhados. Ok? Esse, vamos dizer assim, vamos colocar aqui, seria o nosso primeiro ponto, né? Seria o nosso primeiro ponto. O segundo aqui, que está o mistério dos microencapsulados. Os microencapsulados, como traz essa sensação de segurança, né? Como não tem cheiro, e aí acha que não tem problema nenhum. Mas aí onde é que mora geralmente o perigo, porque quando você usa o microencapsulado, que é um desalojante, como eu já falei em um vídeo anterior, principalmente para controle de escorpião, mas pode ser usado para insetos rasteiros, ele é altamente irritante, né? Principalmente na mucosa da garganta. Isso já significa, quando é aplicado, quando é se usado um microencapsulado, é obrigatório que a pessoa que esteja aplicando use máscara. Máscara é extremamente obrigatório usar uma máscara, não é uma viseira, mas pode ser um protetor facial ou então uma máscara tem que ser usada. E aquela pessoa ali que está acompanhando tem também que usar uma máscara, tem que usar. É obrigatoriamente a pessoa que está acompanhando, ela tem que usar uma máscara, não por conta do cheiro, que não tem cheiro, mas porque esse produto ele é extremamente irritante na mucosa da garganta. Aí a pessoa tem que estar usando. Não tem que ter criança nem animais por perto ali no momento da aplicação. Até porque esse produto, mesmo após a aplicação, ele passa, vamos dizer assim, mesmo sem cheiro, mas ele fica com aquela ação ali que ele é volátil, né? Ele vai causar esses efeitos depois de, vamos dizer assim, de meia hora, de 40 minutos, ele fica agindo ali no ar.
daí tem que tomar esse cuidado, né? Nesse momento. Então aí tá geralmente o segredo relacionado aos produtos sem cheiro. Tem que tomar muito cuidado mesmo nos inseticidas sem cheiro, quando ou não se deve aplicar e como se deve aplicar, ok?